Mais vale dois titãs na minha mão do que o meu titã de ataque na mão do inimigo. E é basicamente isso que o Eren pensa. E é isso que a gente vê no episódio 7 da temporada 4 de Shingeki no Kyojin, que saiu hoje, no dia 24/1 de 2021. E hoje a gente vai fazer uma análise sobre esse episódio aí, vai fazer uma reviewzinha sobre o episódio, falar um pouco do que eu achei sobre este episódio maravilhoso de Shingeki no Kyojin. Essa temporada está muito boa, velho. Veio com uma qualidade altíssima, ao meu ver. Apesar de ter muita gente que não gostou e ter muita gente criticando. Mas a gente não tá aqui pra falar das outras pessoas, a gente tá aqui pra falar da gente. E eu falei um pouco rápido, eu falei embolado, mas é isso aí. Vamos pro vídeo, solta a vinheta e lá vamos nós. Primeira coisa que eu vou falar, se você não é inscrito no canal, ó, se inscreve. Eu trago sempre análises e reviews sobre Shingeki no Kyojin, outros animes que eu assisto, falo sobre os quadrinhos que eu consumo, que eu compro, eu mostro aqui, faço um unbox de alguns materiais que eu sempre estou adquirindo e séries também. Muita coisa, muita coisa. Inclusive, no card aqui vai aparecer os outros episódios de Shingeki no Kyojin que eu fiz e análise da série WandaVision que eu tô fazendo. Basicamente, esses são os principais conteúdos que estão rolando aqui no canal e eu espero que você goste. Olha, são 2h58 da madruga. 2h58 da madruga. Eu tô gravando esse vídeo e vamos falar de Shingeki no Kyojin. Episódio 7, quarta temporada. O episódio que começa com uma ação frenética, fazendo um link direto com o episódio 6. Então, basicamente, é uma continuação do episódio 6. Então, se você não viu o episódio 6, não adianta ver o 7. Porque é um episódio que basicamente continua a guerra no distrito de Libério lá. O ataque que o Eren faz aí, matando uma galera. É muita confusão e muito sanguinolento. Mas o episódio basicamente começa com o Falco vendo o pessoal de Parades, o pessoal da ilha, indo pra cima dele sem pestanejar, fazendo um ataque ao Titã Mandíbula, e ele fica se questionando o quanto aquelas pessoas não têm medo dos Titãs e o quanto elas não levam em consideração de que ele é algo superior a elas, né? Ao ver dele. E é a primeira vez que ele tá lutando diretamente com o pessoal de Parades. É a primeira experiência do Porco Galliard enfrentando o pessoal de Parades. E aí você percebe o horror no olhar dele em ver que aquele pessoal não tá nem aí se ele é o Titã Mandíbula ou não. Só quer saber de resolver aquela treta toda, todo aquele problema. E por um milagre, a Pique chega lá com o seu Titã Cargueiro, né? Carregando agora uma artilharia pesada nas costas e a sua equipe para atirar, atacando o pessoal da ilha de Parades, atacando o pessoal que tá indo para cima do Porco Galliard, e aí matando uma galera e fazendo uma confusão. E aí você começa a ver que o inimigo tava meio que preparado sim para um ataque surpresa do Eren, mas não sabia como isso ia acontecer, até porque a Pique levou um tempo para ir lá, se armar, caiu na armadilha, levou um tempo para sair da armadilha, ir lá, se armar e voltar para salvar o Porco Galliard em cima da hora. E aí ela chega lá matando uma galera. E logo em seguida o Eren perde pela chegada da Pique. E ela sai atirando no pessoal lá de Parades. O Eren perde a atenção em cima do Titã Martelo de Guerra que está na mão dele, né? A Lara está na mão dele lá dentro do cristal. Ele perde a atenção e ela se reconecta com o corpo do Titã Martelo de Guerra que ele cortou, né? Ele quebrou a ligação, mas ela consegue se reconectar e consegue fazer um novo ataque ao Eren, né? Atravessando ele de novo com uma estaca e levantando ele lá. E aí ele fica estacado lá, olhando para ela lá na mão dele. E aí por um pouco também ele consegue endurecer esse pedaço do braço dele aqui. E aí uma estaca não consegue atravessar. O objetivo dela era atravessar atravessar o pescoço e atingir o Eren aqui na nuca, né? Mas ela não consegue fazer isso. E aí você consegue. O Eren começa a perceber, e você que está assistindo também começa a perceber que ela está muito debilitada, né? Ela está com ferimento e tal, por causa do ataque da explosão que o Eren causou lá na hora que ele se revelou. E aí você consegue perceber que ela tá fraca. E o Eren também percebe que ela tá fraca. E ele pensa que ele tem uma chance ali, ele vê uma chance de poder engolir ela e absorver o Titã Martelo de Guerra. Só que ele não consegue fazer isso enquanto ela estiver dentro do cristal. Ele até tenta, mas aí quebra todos os dentes lá do Titã de ataque e ele não consegue engolir o Titã Martelo de Guerra. E nesse momento
A gente vê lá que tá toda a tropa lá se escondendo da Pique, que ela tá com a artilharia pesada, atirando em todo mundo. E aí um tremor acontece, e aí quem aparece? Zeke Yeager, o Titã Bestial. Que ele vem, aquele corpo dele meio gorduchinho, assim, balançando do lado todo peludo. Só aparece as duas bolinhas vermelhas assim, que simbolizam o olho. Mano, eu achei bem da hora a forma como eles retratam, um estilo meio demoníaco, o Titã Bestial. Até porque, se você assistiu a temporada 3, né, viu o que ele foi capaz de fazer. E aí a forma como ele chega, o Levi já se prepara para um ataque, já saca a espada, já fala que o pessoal vai ter que lutar e tudo mais. E aí vai pra cima do Titã Bestial. O mais interessante é que você percebe que a partir do momento que o Titã Bestial aparece, se você tem uma atenção bem legal como eu tive, apesar de já ter lido algumas coisas do mangá, já está bem adiantado na minha leitura do mangá, eu percebi que o Bestial ele não estava tão agressivo quando ele estava lá na ilha, né? De como ele estava lá na ilha nas temporadas, nas partes 1 e 2 da temporada 3. Ele começa a fazer alguns ataques, ele arremessa a pedra. E aí você vê na própria cara do Magaf, do líder lá das tropas de Marley, você vê um olhar meio estranho. A Pique fica olhando lá também a chegada do Bestial e fala que vai proteger a retaguarda dele. O Porco é o único que fica muito empolgado. Aí o Zeke chegou, o nosso comandante e tal, ele fica bem animado. E o Zeke fala uma frase assim bem interessante, ele fala: Eren Yeager não é meu inimigo. Então, pra galera que não leu o mangá, não tá acompanhando o mangá, já destaca bem essa frase aí, porque vai ter uma reviravolta muito grande pra frente, você vai ver, baseado no que vai acontecer daqui pra frente, e principalmente essa frase vai ser bem lembrada depois. A galera vai explicar, o anime vai explicar pra você o que tá rolando. E logo em seguida que ele fala isso, a gente vê uma batalha incessante, a gente vê várias coisas acontecendo, muita ação, lança do trovão para um lado, lança do trovão para o outro, e aí a gente vê que o Falco sobreviveu. O Reiner conseguiu ali salvar ele com um poder do Titã encoraçado, né? No momento que o Eren estava fazendo a transformação, o Reiner conseguiu morder a mão lá e cobrir o Falcon com aquela proteção lá que ele conseguiu fazer. Sei lá, é um bagulho meio que parece uma mão. É um bagulho meio estranho, mas ele conseguiu proteger o Falco. E o Falco não consegue entender porque o Reiner tá lá dentro meio que dormindo, meio que se regenerando, até porque ele foi atingido também. Mas ele tá lá meio que inconsciente e o Falco não consegue entender. O Falco sai e vai correndo até o Magaf lá para avisar que o Reiner tá lá meio que desmaiado e perdido no meio de toda essa guerra. Aí a gente começa a ver que toda a artilharia de Marley, todo o exército de Marley, apesar de ter sido pego de surpresa pelo ataque do Eren, como eu falei já várias vezes desde a minha análise do episódio anterior, estava meio que preparado para o que ia acontecer. Inclusive, o Porco começa a falar muito sobre pegar o Titã Primordial do Eren, mas a Pique lembra ele que ele tem que agir com cautela, ele não pode agir de uma forma displicente, que é algo que ela é muito estratégica. A gente percebe que ela é muito estratégica e ela já viveu isso com o Zeke lá na própria Ilha de Parades na temporada anterior. E ela fala para ele não se preocupar, porque tem uma frota de navios cercando, o pessoal tá fechando todas as saídas e o pessoal da Ilha de Parades não vai conseguir fugir. Eles têm a locomoção 3D que utiliza gás e eles não vão conseguir chegar muito longe se eles tentarem fugir. Então eles praticamente estão cercados. Só que aí que ela se engana. Ela cometeu um erro porque ela não imaginava que o pessoal de Parade estava bem preparado para esse ataque do Eren. Na verdade, você vai entender melhor também que não era o pessoal de Parade que estava preparado, mas o plano foi montado para salvar o Eren dessa loucura que ele tá fazendo, porque o ataque basicamente foi ele que criou, né? A gente entende isso também vendo a Mikasa encontrando com ele, né, falando que ele não tem mais salvação e que ele precisa voltar para casa. Então o pessoal tá ali não só para atacar, né, proteger o Eren, mas tirar ele de lá com segurança. E aí nesse momento a gente começa a ver as frotas de navio, a gente começa a ver o pessoal lá se locomovendo para fechar todas as saídas do porto e tal, e no meio deles, eles se preparando lá, no meio deles tem um barquinho lá, com alguém encapuzado, né, e o cara olha pro barco e fala: ei, você, o que você tá fazendo aqui e tal, e a gente percebe que é o nosso amigo Armin, agora com o Titã Colossal, e aí rola uma explosão
É muito bagulho, uma explosão gigantesca. E aí tudo vai pelos ares e aparece o Titã Colossal pela primeira vez. E aí o Titã Colossal do Armin pela primeira vez, que é um Titã que ficou muito bem desenhado. Eu vi no quadrinho, eu vi a animação, falei, nossa, tá muito fiel, tá muito bacana. Eu achei maravilhoso como ficou o Titã Colossal. E ele sai destruindo tudo, velho. Só a explosão dele já destrói muita coisa, já vai muita coisa pelos ares. E a gente começa a ver que tudo tinha sido pensado, né? E aí no final, quando ele sai de cima do Titã Colossal lá, ele fala, então essa que é a visão que você tinha, Bertholdt, né? Então você percebe que o Armin tá sofrendo com tudo que tá acontecendo. O Armin é um personagem que ele não gosta de matar, ele não gosta de morte, né? Ele tem isso com ele. É um personagem bondoso, um personagem que eu acho que é muito bem desenhado, assim, porque ele, ao mesmo tempo que ele tem muita coragem, que a gente consegue ver lá na estratégia que ele cria para salvar o Eren, quando ele morre, né, para salvar o Eren, para fazer o plano dar certo. Que ele tem muita coragem, a gente percebe que ele é um cara inteligente, tem muita coragem, mas ao mesmo tempo ele é um cara bondoso, que ele só quer o bem das pessoas. E aí isso faz ele um personagem com muitas camadas. Eu acho um personagem muito legal, o Eren. Eu acho um personagem muito legal, o Armin. E logo em seguida que acontece essa explosão, a Pieck já fica estarrecida, né, com o que está acontecendo. Ela percebe que o Bertholdt foi engolido. Ela percebe que o plano já está indo por água abaixo, que não tem mais frota, não tem mais proteção e que vai dar ruim, vai dar ruim. E nesse momento ela sofre um ataque. A Pieck sofre um ataque que começa com a Sasha dando um tiro de sniper, e a Sasha se demonstrando ser a sniper do time. A Sasha vai lá dar um tiro em um dos membros, e aí o pessoal vem com as flechas, com as lanças do trovão e explode tudo, e a Pieck sai toda lascada e morre todos os companheiros dela que ficam nas artilharias lá, sai toda lascada de vez. E aí também tem uma cena interessante, que é a cena do Armin, a comandante Range e um cara dirigindo lá um dirigível, né? O dirigível começa a entrar na cidade e todo mundo fica estarrecido. O dirigível vem e a Range explica que todas aquelas luzes lá que foram sendo plantadas eram o sinal por onde o dirigível vai passar para recolher todo mundo. Então o dirigível era o plano de fuga do pessoal da ilha de Parades para sair lá do meio com uma forma de retirada estratégica, levando o Eren e tudo mais. Então eles iam passar com o dirigível para recolher o pessoal, né? Então logo a gente percebe que eles não iam usar os bagulhos de movimentação 3D deles para fugir dali, e sim sair com o dirigível. Algo muito bem pensado pelo Armin, bem estratégico. E a Range até fala, né, que baixou o espírito do Erwin nele. E aí ele fala que tudo tem que dar certo, eles têm que retirar o Eren com segurança de lá. Paralelo a isso, o Zeke continua jogando pedras e tal, tem um ataque, mas ele é derrubado pelo o Levi num ataque que soa meio estranho, né? Ele é derrubado, explode, é cortado, depois o Levi explode a costa dele na frente do Magaf, do Falco e da Gabi. E aí a gente já pensa logo que o Bestial foi morto, mas eu não acredito que ele tenha sido derrotado aí. Eu acho que ainda tem alguma coisa para ser revelada por trás. Na verdade eu sei o que vai ser revelado, mas você já percebe que soa como um negócio estranho o ataque que o Zeke sofreu pelo Levi, até porque o Levi tem muito ódio do Zeke. Tem muito ódio do Zeke. E tinha prometido pro Erwin que ele iria matar o Levi. Tinha prometido pro Erwin que ele iria matar o Bestial, que seria a última missão que o Erwin pediu para ele, e ele ainda não conseguiu cumprir. E aí temos a cena em que o dirigível tá entrando e o Titã Mandíbula tenta fazer um ataque ao dirigível e a Mikasa não deixa, corta a perna dele fora e ele cai todo quebrado, todo lascado. E antes disso, ele tinha tentado fazer um ataque no Eren, arranhou bastante o Eren, cortou o Eren, só que o Eren percebeu que ele conseguiu arranhar o cristal em que a Lara estava contida, o Titã Martelo de Guerra estava preso lá. Ele conseguiu fazer danos àquele cristal. E aí o Eren já bolou um plano ali mais ou menos de como ele iria pegar o martelo de guerra para ele. E aí quando o Mandíbula tenta atacar o dirigível, que a Mikasa corta as pernas dele, ele cai
né? A pique já tá toda lascada lá. O Zeke foi derrubado. Praticamente foi caindo um por um e eles já estavam totalmente ferrados. O Eren vai pra cima do Mandíbula, coloca a Lara lá no cristal, lá, que é o martelo de guerra que tá preso no cristal, dentro da boca dele, começa a apertar, o cristal vai rachando. Nossa, é uma cena muito louca. Aí, morre. A martelo de guerra estoura lá o cristal, o sangue batendo quanto é lado, e o Eren consome todo aquele fluido lá, e aí aparece a visão do Eren lá, absorvendo lá, um poderzinho lá, absorvendo o Titã Martelo de Guerra. E aí a gente percebe que agora o Eren tem o poder do Titã Fundador, do Titã Bestial. A gente percebe que o Eren tem o poder do Titã Fundador, do Titã de Ataque e do Titã Martelo de Guerra. Os três estão com ele agora, e aí a gente percebe que o bagulho ficou bem sério. E além do mais, ele, para completar, o Mandíbula já tá todo lascado, todo quebrado, ele pega o Mandíbula e vai comer o Mandíbula só de uma vez. Quando ele vai, um pouquinho antes disso, a Gabi e o Falco começam a gritar pelo Reiner, começam a falar que ele tem que ajudar, e ele tá lá jogado, ele pensa, nossa, calem a boca, deixa só eu morrer. Você percebe que o Reiner já não tá mais nem aí pra vida, ele só quer morrer, descansar em paz. Fala, não, para com isso, velho. No final ele acorda, e aí ele se transforma no encoraçado. E o pau vai cantar no episódio 8, batalha entre Titã de Ataque e Titã Encoraçado. Velho, eu vou falar, eu achei esse episódio bem frenético, explica muita coisa de como o pessoal de Parade chegou ali e como eles vão tentar sair. Claro que ainda ficou muitas perguntas em aberto, muita coisa para ser resolvida, que ainda vai ser explicado mais pra frente, mas eu achei o episódio com uma dinâmica muito boa. Imagens muito legais, apesar de ter algumas imagens que ficaram um pouco mal feitas, mas isso é o de menos. O estúdio está fazendo um trabalho maravilhoso. Tô achando o anime sensacional, principalmente desde o episódio 5, que foi quando o Eren se revelou, que começou toda a ação, ficou muito bom. As cenas de ações são muito boas e eu tô curtindo muito, eu tô achando o anime muito legal, só tem a ficar melhor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa análise, dessa história aí que eu contei do episódio. Eu achei o episódio bem legal e então vai lá, assiste lá o episódio 7 de Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima análise, na próxima review. Deixe seu like, se inscreva aí, ó, tá aí embaixo, ajuda nós, tamo junto, valeu. Falou e eu fui.